Graça e paz. Hoje nós vamos continuar. Nós estamos fazendo uma série falando a respeito dos ministérios. Já postei um vídeo sobre o ministério dos pastores, sobre o ministério dos apóstolos e dos profetas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mestre. E como falar, né, desse ministério sem falar do mestre dos mestres, Jesus Cristo, né? O maior ministério de Jesus não foi curar, não foi expulsar demônios. O maior ministério de Jesus foi ensinar. Tanto que de 90 vezes que ele era chamado por alguém, 60 vezes era mestre, rabi ou rabone, que é a mesma coisa, quer dizer mestre. Porque Jesus sabia muito sobre a necessidade do aprendizado, do ensino. Ele não queria apenas que a pessoa fosse liberta de um demônio, mas ele queria que aquela pessoa ela vivesse liberta, ela continuasse liberta. E quando a gente aprende algo, a gente coloca aquilo em prática. Quando a gente aprende alguma coisa, aquilo a gente leva para o resto da vida, nossa vida, aquele aprendizado. Então, a questão do aprendizado, você vê que ele começa desde a infância e vai até a eternidade. Então, o aprendizado é algo muito importante na nossa vida. E o dom de mestre. Então, aqui em Efésios, quando Jesus fala sobre esses dons ministeriais, Efésios 4:11, ele fala: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres. Então, vou ler alguns versículos aqui, que está em Mateus 7. Não só Mateus, vou ler alguns versículos falando a respeito, né, desse ministério de Jesus. Mateus 7, o 28 e o 29 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus ensinava de uma maneira que as pessoas entendiam o que ele estava dizendo. Porque às vezes não é apenas você ter o conteúdo, você também precisa ter a didática. Você precisa ter o conteúdo, né? Você precisa saber passar aquilo para as pessoas. Então Jesus ele sabia tanto ensinar para aquelas pessoas humildes como para aqueles doutores da lei. Todos entendiam aquilo que ele estava dizendo. Todos conseguiam entender. E esse, então, era o maior ministério de Jesus Cristo. E é o ministério também... Aqui, olha, vou ler outro texto aqui, Lucas 19, o versículo 47. Fala assim: e todos os dias, falando de Jesus, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Ou seja, ele tinha um ensino que prendia a atenção das pessoas. Que as pessoas elas tinham sede daquilo que Jesus estava falando. As pessoas elas iam de longe para ouvir Jesus Cristo. Porque o discurso de Jesus não era baseado em coisas fúteis, em coisas vazias. O discurso dele fazia as pessoas pensarem, fazia as pessoas ficarem, elas saíam dali, né, daquele meio onde ele falava, e elas iam para suas casas comentando aquilo, porque aquilo ficava dentro delas, aquilo preenchia a vida delas, era um conhecimento que transbordava na vida de Jesus, de tal forma porque ele tinha esse dom não só de ensinar, mas também ele tinha não só o conteúdo, mas ele também tinha a didática de saber como conversar, com o que falar, como fazer, como trazer um aprendizado para cada um, né? Como você tem uma didática para ensinar uma criança e tem uma didática para ensinar um adolescente. Jesus tinha uma didática que ele conseguia falar com todos e todos entendiam o que ele estava dizendo. E fala que todos os dias, olha para você ver, todos os dias ensinava no templo. Todos os dias. E as pessoas iam lá para ouvi-lo. Que coisa maravilhosa, né?
Lucas 13, 22. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. 13, 22. Fala... E percorria a cidade, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, aonde ele ia, ele estava ensinando. Ele estava caminhando, ele estava ensinando. Ele estava no templo, ele estava ensinando. Ele estava na casa de alguém, ele estava ensinando. Aonde Jesus estava, ele estava ensinando. Porque ele sabe que o caminho, né, é o ensino. É aprendermos. Quando nós aprendemos, nós praticamos, nós guardamos para toda a nossa vida. Né? Quando você, por exemplo, aprende a andar de bicicleta, você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta, que quando você pegar a bicicleta, você vai andar de bicicleta. Mesma coisa dirigir um carro, fazer uma comida. Por quê? Porque você aprendeu. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É algo que hoje, nos nossos dias, né, tem sido banalizado. Por quê? Porque as pessoas elas perderam o interesse de aprender, principalmente a palavra de Deus. Não é verdade? Às vezes a pessoa ela quer ouvir só aquilo que é conveniente a ela, ela não tem aquele interesse de aprender. Marcos 4, versículo 2. Deixa eu ver aqui, Marcos 4, 2. O que fala? Eu separei alguns, né? Só para você entender que o maior ministério de Jesus mesmo era o ensino. 4, versículo 2, fala assim: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles entendiam as parábolas, porque ele pegava coisa do cotidiano deles e trazia aquilo como, explicando para eles algo que ele queria passar. Então ele pegava algo do cotidiano, algo que eles entendiam. Às vezes, para a gente, às vezes fica complexo, às vezes você precisa estudar para entender uma parábola. Mas se você voltar para a época de Jesus e pegar a doutrina deles daquela época, o ensinamento daquela época, o costume daquela época, você vai entender perfeitamente do que ele está falando. Então, as pessoas conseguiram entender porque ele ensinava muitas vezes por parábolas. Outra coisa, irmãos, essa ênfase, né, no ensino era o maior propósito de Jesus. Porque ele não tinha, o propósito dele não era apenas atender a necessidade da pessoa, mas ele queria que a pessoa ela vivesse liberta. Ele queria ensinar o homem a andar em liberdade, não simplesmente libertar ele de um demônio. Ele queria ensinar ele a andar em liberdade, a nunca mais abrir a porta para aquele demônio entrar. Ele não queria apenas curar a pessoa, mas ele queria ensinar a pessoa a viver o resto da vida dele saudável. Ele queria ensinar a pessoa, que a pessoa aprendesse que ele era livre, que ele poderia ser livre. Então, Jesus traz todo esse ensinamento. Aqui, Lucas 6, 40, falando muito sobre, trazendo vários versículos para você entender. Aqui fala assim, olha, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Nós somos discípulos de Jesus. E aí Jesus ele fala, né, lá em Mateus 28, quando ele dá a grande comissão, que nós devíamos ir por todo mundo, pregar o evangelho, né, a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha para você ver. Então, todos nós temos essa incumbência de ensinar, de passar para frente aquilo que nos foi ensinado. Mas nem todos têm o dom de mestre, porque nós vamos ver algumas características do mestre. Então, olha que ele falou, o discípulo não é superior que o seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Jesus é o nosso mestre. A característica de um mestre: ele tem um forte desejo de aprender, estudar e se aprofundar. Ele vê detalhes naquilo que estuda. Às vezes, né, uma pessoa que tem muitas pessoas que não gostam de ler. Então, não existe uma pessoa com dom de mestre que não goste de ler. Não existe uma pessoa com dom de mestre que não vai numa livraria, vai num shopping e não passa numa livraria. Por quê? Porque
né? Eu sou suspeita a falar porque eu gosto de ler, eu gosto de comprar livros e é um dom que eu me identifico com esse dom. Eu não gosto de superficialidade, eu gosto de aprofundar naquilo que eu estiver estudando. Então, é algo que, para mim, eu prefiro gastar o dinheiro com um livro do que com um lanche. Então, as pessoas que não têm esse dom, ele não gosta de ler, ele não preocupa em adquirir essa questão, né, de estar se aprofundando no conhecimento. Ele não tem essa preocupação. Lá em Atos 18, versículo 24, 25, fala de um mestre, que era Apolo. E se eu não vou ler, né, por causa do vídeo não ficar muito longo, mas lá fala que Apolo ele falava e ensinava com precisão. O que é com precisão? Ele sabia do que ele estava falando. Porque para você ensinar, você tem que ser mestre, você tem que aprender. Primeiro você tem que entender, você tem que aprender. Não é verdade? Você tem que estudar aquilo. E também é algo que, né, às vezes as pessoas não querem porque gasta tempo. Aprofundar num assunto gasta tempo. E é algo que não está na personalidade da pessoa. Por que eu estou dizendo aqui? Eu estou te dizendo que todos nós temos o dever de ensinar. Jesus falou na grande comissão, que nós temos que ensinar, que nós temos aprendido. Mas nem todos têm o dom de mestre, porque o dom de mestre é diferenciado. É aquela pessoa que se dedica a aprofundar no estudo para estar passando para outras pessoas. Geralmente o mestre também ele tem uma didática, ele consegue passar aquilo que ele aprendeu. Tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas ele não consegue passar o conhecimento que tem para outras pessoas. Outra coisa, o mestre é alguém que por meio de estudo, meditação e verdades, ele vai ecoando dentro dele. O que é eco? Eco é repetição de voz. A palavra de Deus fala assim que, tanto o Senhor falou com Josué, né? Medita nessa palavra de dia e de noite e ela fará prosperar o teu caminho. Lá no Salmo 1, o Senhor também fala, né, que o homem, né, que tem prazer na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite. Meditar é diferente de ler. Meditar é quando você fica ecoando aquilo na sua voz, na sua mente, é quando aquilo vai sendo repetido. É quando você ouve e você torna a ouvir e aquilo vai trabalhando dali dentro da sua mente. Mesmo depois que você fecha o livro não sai da sua cabeça. Você continua remoendo aquela história. Então o mestre ele ecoa aquilo vai ecoando dentro dele. Outra coisa, nós vamos ver que na atmosfera do ensino existe uma reflexão e uma revelação. Eu quero ler o Mateus 16, vamos lá em Mateus 16, nós vamos entender isso aqui. Mateus 16, do 13, Jesus pergunta assim: chegou Jesus às partes de Cesareia e Filipe e interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus ele fala assim: o que o povo está dizendo que eu sou? Né? Jesus já sabia disso, né? Claro que ele sabia, como Deus sabe. Mas ele queria fazer os discípulos pensarem, porque a intenção de Jesus nunca foi dar o peixe, mas dar a vara para a pessoa pescar. Então ele fez com que eles pensassem: uns falam que o senhor é isso, e agora e vocês? O que vocês pensam? Porque muitas vezes, né, você não tem que pensar e nem concordar, igual eu estou fazendo esse vídeo aqui, quer dizer que você tem que concordar comigo, não, você tem que pensar com a sua cabeça. Você tem que tirar a sua conclusão. Né? Você não tem que pegar uma comida pronta e comer, você tem que ir lá fazer a sua comida. Você não tem que ficar comendo coisas que as pessoas colocam para você, não. Você tem que tirar suas conclusões. Porque você vai pegar um estudo, por exemplo, você pode pegar um estudo na internet ou em qualquer outro lugar que vai ter vários tipos de interpretação, mas aí você vai ter que pegar a palavra, estudar e chegar à sua conclusão. Então, é isso que o ensino faz. O ensino faz com que você reflita. E aí ele vai te trazer uma revelação. Por quê? Aí Jesus pergunta para ele assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo.
E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então presta atenção, aqui houve uma reflexão, houve uma pergunta, né? Aí houve uma reflexão e houve uma revelação. Aí foi revelado para ele quem era Jesus. Irmãos, muitas vezes nós estamos lendo a palavra e Deus traz revelação para nós. Nós estamos estudando e dentro daquele estudo vai sendo revelado coisas, mas nós temos que aprofundar, porque os tesouros escondidos, eles ficam mais profundos. Às vezes eles são ocultos, às vezes você vai ter que cavar para chegar na revelação. Talvez você vai ter que cavar fundo para chegar aonde você quer, aonde que o Espírito Santo ele vai trazer a revelação. Mas aí você lê um capítulo rapidinho aqui e fecha a Bíblia. Nem reflete muitas vezes naquilo. Ou se não, faz uma leitura mecânica rapidamente. E aí não chega no ponto da revelação. Porque para ter revelação tem que ter reflexão. A gente tem que refletir, a gente tem que ecoar, a gente tem que meditar. O Senhor nos fala para meditar. Então, para chegarmos o quê? Na revelação. Então, para ter revelação tem que ter reflexão. Então, para nós chegarmos o quê? Nesses tesouros escondidos, né? Para chegarmos nessas verdades que estavam lá no fundinho e que o Espírito Santo vai trazer a revelação. Lucas 11, 52, vamos ver o que fala aqui. Aqui está falando dos mestres da lei, porque muitas pessoas são assim. O que acontece com eles? Eles não entram e nem deixam o outro entrar. É isso que está falando aqui em Lucas 11, mas eu vou achar aqui. 11:52, fala assim: ai de vós, doutores da lei, mestres da lei, que tiraste a chave do conhecimento ou da ciência, vós mesmos não entraste e impedistes os que entravam. Ou seja, chave, ele está falando que eles têm a chave, vós tiraste a chave que dá acesso ao conhecimento, a chave que dá acesso, né, à entrada. E aí que vocês tiraram a chave, nem vocês entram e nem permite que os outros entram. Por quê? Porque eles começaram a trazer a doutrina deles, e não a doutrina de Deus. Então, nem eles entravam no céu e nem permitiam que os outros entravam, porque começaram a ensinar de si mesmo. Então, Jesus está falando, ai de vocês, que não ensinam, que não entram e nem deixam o outro entrar. Ai de você, que não aprende e ainda impede o outro de aprender. Né? Ai de você. Então, ao descrever, né, os falsos mestres, aqui Judas, estou quase finalizando, tá, irmãos? Eu creio que deu pra gente, tá dando pra gente ter uma luz, né? No meu caso aqui é só simplesmente trazer para você uma luz, porque quem tem que estudar e chegar à conclusão é cada um de nós, né? Cada um de nós. Judas 11, quer dizer, Judas 1:12, né? Judas só tem um versículo, né? Um capítulo, né? E Judas, então, ele tá falando dos falsos mestres. Aí ele fala assim, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma parte para outra. Somos como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Misericórdia, né? Misericórdia. Então, ele está falando dos falsos mestres. Então, eles são isso, nuvens sem águas. Árvores murchas, que não têm fruto, 2 vezes mortas e desarraigadas. Então, se eles são assim, os verdadeiros têm que ser o contrário. Né? Então, nós temos que ter nuvens carregadas de água, fruta, de águas, né, para matar a sede, para saciar a sede daquele que está com sede. Temos que ser árvores cheias de frutos e frutos com muitas sementes. Então, os mestres verdadeiros têm que ser dessa forma. Em 1 Coríntios 3:6, Paulo fala assim, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Só que nós temos que entender o seguinte, que para Deus dar o crescimento, alguém tem que plantar e alguém tem que regar. Né? Então, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, para que Deus dê o crescimento, tem que alguém para plantar. Você tem plantado?
tem que ter alguém para regar. Você tem regado? Então, se tem, parabéns. E para finalizar, eu quero só ler Deuteronômio 32, verso 2. E nós já vamos finalizar, tá? 32, 2. Olha, goteje a minha doutrina, ou seja, né, deixa cair aí umas gotas da palavra. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a rocha. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Goteje a minha palavra. É o que Deus está falando conosco através desse vídeo. Goteje a minha palavra. Aonde você for, goteje. Sabe, porque como chuva, destile a minha palavra como orvalho. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho. Como chuvisco sobre a relva. Como gotas de água sobre a relva. Se a relva estiver molhada, se a doutrina estiver sendo gotejada, como uma chuva, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore, ela vai frutificar e dentro desse fruto vai ter muita semente. Amém? Então, a conclusão, irmãos, o ensino do mestre é como chuva gradual, a atmosfera necessária para o desenvolvimento da semente. Amém? Então, é isso aí. O ensino do mestre é como a chuva gradual, a atmosfera necessária para o desenvolvimento da semente. Então, que você possa buscar aprender mais e ensinar mais, né? Vamos fazer como Jesus. Jesus não se cansava em todos os dias. Ele é o nosso exemplo, né? Ele é o mestre supremo. Ele é o mestre dos mestres. Então, ele é o nosso referencial, de modelo. Então, que nós possamos seguir o exemplo dele, ensinando a cada dia, em casa, na rua, na igreja, na escola, assim como Jesus fazia. Ele ensinava no templo, ele ensinava caminho de Jerusalém, ele ensinava nas aldeias, ele ensinava nas casas, aonde ele ensinava. Que nós possamos ser como ele, tá? E que possamos, né, buscar cada dia mais o conhecimento para que possamos ser usados cada vez mais. Que Deus continue te abençoando, falando com você poderosamente. Amém?